Boa tarde mais uma vez. Hoje a gente vai te falar do desenvolvimento psicológico, como que ocorre esse desenvolvimento ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa vivência com outras pessoas e também através da interação com os estímulos que recebemos então do ambiente onde estamos inseridos. O desenvolvimento psicológico ele não se faz em linha reta, ou seja, o nosso desenvolvimento ele é cheio de altos e baixos, onde a partir de uma experiência você consegue então aquela experiência nem sempre ela vai ser uma experiência ruim, mesmo que ela seja totalmente ruim, de alguma forma você aprende com ela, você tem um determinado conhecimento acerca daquilo que foi vivenciado. Você vai conseguir entender que determinada situação, caso você o repita, você vai ter novamente aquela mesma experiência. Por isso que uma coisa interessante é o quê? Todos os seres humanos, ele só nasce com dois tipos de medo, que é o medo ao barulho e medo à queda. Os demais medos são aprendidos ao longo da nossa vivência, ao longo do nosso desenvolvimento como seres humanos. Por exemplo, é por isso que a criança ela não tem noção do perigo. Como, por exemplo, ela tem de tudo a pegar, levar a mão à boca, colocar o dedinho em tomada, essa noção do perigo que ela não tem. Ao longo do tempo, a gente vai então ensinando ela que determinada situação pode expor a ela um perigo e esse perigo pode acabar causando um dano a ela. E também nossas experiências com outras pessoas, com colegas, com familiares, também irá fazer com que tenhamos esse desenvolvimento. Tanto experiências boas como experiências ruins contribuirão para o desenvolvimento do nosso psicológico. O desenvolvimento humano, pessoal, ele é dividido em 15 etapas. Esse desenvolvimento ele se inicia mesmo antes do nosso nascimento. A partir do momento que estamos, então, dentro do útero da nossa mãe, durante o processo de gestação, aí já começa, então, um procedimento para o nosso desenvolvimento. Ocorre, então, a formação inicial aqui do nosso cérebro e, a partir disso, tem então, as formações das junções neurais e dessas conexões. Quando a pessoa, então, nasce, ela, de acordo então com o tempo, ela vai então aprimorando esse desenvolvimento. Desde o nascimento, a gente vai ter um tipo de desenvolvimento, ele ocorre uma determinada etapa. Depois temos a primeira infância, depois esse desenvolvimento, chegando na fase de adolescência, adulto, maturidade e velhice. Ou seja, o nosso cérebro sempre está se desenvolvendo, sempre está aprendendo novas experiências. E essas experiências tendem com que a gente evolua em termos psicológicos. Esse desenvolvimento da personalidade, do nosso desenvolvimento psicológico, segundo Sigmund Freud, ocorre em 7 etapas. Temos a fase oral, a fase anal, a fase fálica, a fase de latência, a fase de adolescência, a maturidade e velhice. Essas fases, elas estão relacionadas com prazeres. Esses prazeres, pessoal, não tem nenhum prazer em relação à questão de sexualidade, assim, apenas um prazer psicológico, aquele prazer que você tem aquela satisfação quando atinge um determinado objetivo. Essas fases, pessoal, elas, como por exemplo, inicialmente a fase oral, segundo a teoria psicanalítica de Sigmund Freud, ela inicia a partir do nascimento. Ela tem aproximadamente a duração de 0 a 2 anos. Essa fase oral, ela é dita por quê? É porque nessa fase é que
temos os prazeres da vida, onde, a partir desse momento, a gente vai ter essa satisfação através da boca. Quando a gente sente fome, quando criança, não temos a capacidade de juntar e formar palavras inicialmente, a gente então tenta expressar nossos anseios, nossas angústias através da boca, através do choro, gritos, e com isso a gente chama a atenção da pessoa que está próximo da gente, que no caso é a nossa mãe, a qual a gente vai ter muito afeto e apego com a nossa mãe durante essa fase. Durante essa fase que a gente vai ter o prazer em relação à amamentação, onde a gente acaba então chorando, a mãe vai ter então esse entendimento que a criança vai estar com fome e vai dar então o aleitamento para a criança. A partir disso ela consegue então ter essa conexão com o ser que está ali com ela, no caso a mãe, esse afeto mais próximo, e tudo que ela acredita que tem a satisfação para ela está relacionado à boca. É por isso que crianças nessa fase do 0 a 2 anos tende a levar tudo que pega à boca, porque é uma região para ela que tem aquela sensação prazerosa, aquela sensação de prazer. Estima-se, segundo Sigmund Freud, se a pessoa durante essa fase oral não for bem desenvolvida, o que vai acontecer? A pessoa pode, posteriormente, quando na outra fase, ou quando criança, ou quando adolescente, chegando até a fase adulta, ela tem alguns hábitos em relação a essa fase oral que não foi bem desenvolvida. Como, por exemplo, a criança ou o indivíduo adulto tende a uma constância em roer unha. Essa pessoa tende a ter hábitos, como, por exemplo, hábitos tabagistas, devido a suprir essa fase que não foi bem desenvolvida. Pessoas que têm um prazer em se alimentar, porque durante essa fase, vamos dizer que ela não teve o aleitamento materno, é uma coisa que ou foi tirado esse aleitamento dela muito cedo, precocemente, e ela sente essa falta e essa necessidade. Por isso que temos então essa fase oral, que ocorre do 0 a 2 anos. Depois temos então a fase anal. Essa fase anal, pessoal, ela se remete quando a criança ela se inicia logo após a fase oral. Ela dura cerca de 2 a 3 anos de vida da criança. É nessa fase que a criança vai ter a capacidade de controle dos esfínteres, tanto dos esfínteres da uretra como o esfíncter anal. Ela vai ter esse controle e ela vai então segurar tanto o xixi como o cocô. E quando isso ocorre, ela vai ser recompensada pelo adulto, onde o adulto vai dizer: nossa, muito bem, por não ter ter esperado chegar até o local apropriado para poder fazer essa realização. Ela vai se sentir também estimulada a segurar, ter esse controle dos esfínteres para ter essa recompensa dada pelo adulto, esse estímulo de bater palmas, dando esse agrado para as crianças. Ela vai sentir também um certo prazer, uma satisfação em relação a esse controle dos esfínteres. Depois dessa fase, a gente vai chegar então na fase fálica. Essa fase fálica, pessoal, ela inicia logo após a fase anterior, no caso a fase anal, ela perdura mais ou menos até 5 a 6 anos. É quando a criança ela vai ter maior consciência do meio que a rodeia, ela vai começar a entender por que meninos e meninas são diferentes, por que a anatomia do corpo do menino é diferente da anatomia do corpo da menina. Ele começa, então, essas fases dos porquês. Ele também começa a ter essa grande capacidade de perguntar e também ele vai começar a ter interesse pelo próprio corpo. Esse interesse, pessoal, não tem nada a ver também com interesse sexual. É apenas
conhecendo a sua anatomia, porque ele vai perceber que o menino vai ter um órgão sexual diferente da menina, ele vai ter essa curiosidade. Essa curiosidade não tem nada a ver com curiosidade sexual. Também nessa fase aqui ocorre o complexo de Édipo, que é bem característico. O que seria esse complexo de Édipo? É quando, por exemplo, o menino ele vê o pai como um rival em relação à sua mãe, porque ele vê que quando o pai chega, ele tem toda a atenção da mãe e a criança vê aquela pessoa como um rival. Só que ela vê que não tem como competir com aquele rival. O que vai acontecer? Ela começa então a ter um maior respeito e quando aquele rival se aproxima, ela tende então a seguir as ordens deles para conviver, como pode dizer assim, conviver com tranquilidade com essa outra pessoa. E também ocorre o mesmo caso com meninas. As meninas veem a mãe como uma rival em relação ao seu pai. E o mesmo comportamento pode ser, então, repetido em relação à menina. Também nessa fase é que as crianças elas começam, então, a ficar mais independentes e ela começa também a impor suas vontades em relação às situações. Ela já começa, então, a ter confrontos com outras pessoas. Ela começa, então, a ser, como posso dizer, ela tem aquela capacidade de se impor em determinada situação. E também, nessa fase fálica, é quando a criança já começa também a ter o processo de empatia. Ela já tem a capacidade, nessa fase, de se pôr no lugar do outro. Ou seja, se uma criança, por exemplo, está brincando e de repente ela cai, o coleguinha chega próximo, tenta ajudar, tenta então entender o que se passou para tentar melhorar a situação do coleguinha que caiu, para eles voltarem novamente a brincar. Ela também tem essa fase fálica, quando a criança já começa também a questão de divisão dos seus materiais ou, por exemplo, de comida. Nessa fase, a criança consegue, então, dividir materiais com os coleguinhas, como, por exemplo, trocar lápis de cores entre eles. Ela não tem aquela sensação já de egoísta, onde ela quer tudo para si. E também ela tem já a questão também de divisão de alimento. Não sei se vocês já viram, fizeram um experimento, fizeram esses vídeos em escolas aqui no Brasil, onde duas criancinhas sentavam um do lado da outra e uma criancinha ganhava um pratinho com um lanche e a outra não. Aí, essa outra criancinha que ganhava esse lanche, ela ganhava, por exemplo, 2 bananinhas. E a outra criança do lado, não ganhava nada. O que acontecia? A criancinha do lado, muitas das vezes, ela chegava e dava a bananinha para a outra criança. Isso, então, mostrando essa questão da empatia. E quando isso não ocorria, a professora questionava a criança, perguntando, por que o coleguinha não tem? Não tem um lanche. E você acha isso certo? A criança não acha. E o que você vai fazer agora? Vou dar o lanche também para ele. Aí, com isso, ocorria esse desenvolvimento da empatia entre as crianças. Já na fase de latência, que ocorre o início dela a partir dos 5 e indo até os 10 anos, é quando a energia psíquica da criança está relacionada para o fortalecimento do seu ego. Ou seja, é nessa fase que ocorre a separação. Meninos não gostam de meninas e meninas não gostam de meninas. Esses indivíduos eles vão, nessa fase, eles terão, durante esse desenvolvimento psicológico, se relacionar com pessoas que são pares, são pessoas que têm os mesmos gostos, gostam das mesmas coisas e também brincam das mesmas brincadeiras, essa separação. É nessa fase que os meninos e meninas começam, então, a gostar de
por exemplo, de animes, gostar de desenhos, gostar de artistas, ter então esse afeto maior por pessoas fora do seu convívio social. E também é nessa fase que as crianças já começam a ter uma relação interpessoal fora de pessoas do seu convívio. Ou seja, ela já tem um maior afeto com pessoas da escolinha, aqueles amiguinhos que, por exemplo, frequentam a mesma igreja, ela já tem essa capacidade de interagir com pessoas que não são mais pessoas do seu âmbito familiar. Também é nessa fase, dos 5 aos 10 anos, na fase de latência, que as crianças elas já têm a consciência de qual profissão quer seguir quando adultos. É nessa fase que a criança fala, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser cantora, quero ser médica, quero ser engenheira, quero ser professora. Ela já tem esse desejo em relação àquilo que ela quer ser futuramente. Ou seja, é nessa fase que, durante também o desenvolvimento psicológico, que as crianças elas têm a capacidade de abstração. Elas conseguem, então, abstrair um determinado assunto e conseguem também realizar atividades mais complexas. Ou seja, conseguem, então, fazer desenhos mais elaborados, conseguem, então, realizar atividades, cálculos matemáticos mais elaborados, também consegue, então, entender conceitos mais complexos e também ela consegue ter uma maior também interação com outros indivíduos. E também, pessoal, essa fase de transição, essa fase de latência, é uma fase de transição muito, muito difícil para a criança. Ou seja, quando a criança está cerca dos 9 a 10 anos, ela nem se considera mais criança, mas também não é ainda adolescente. Ela fica com aquela crise, ela fica então naquela transição, porque ela já se acha adolescente, contudo ainda não. Fica então essa meio que uma crise de identidade. E posteriormente, na outra fase de adolescência, ela vai então tentar se conhecer em relação àquilo que ela se identifica também com seus pares e dando continuidade ao seu desenvolvimento psicológico. Então, pessoal, era isso que tínhamos para hoje. Na próxima semana a gente dá continuidade à nossa aula. Se tiver dúvidas, vocês podem abrir o chat e falar comigo. Do contrário, estão dispensados para o próximo horário. Grande abraço e até.